Graça e paz, nós estamos aqui reunidos novamente para, nesse culto, ouvirmos a palavra do Senhor, aprendermos com a palavra do Senhor, sermos ministrados por Deus através da sua palavra, amém? E a primeira coisa que eu convido você a fazer agora, neste momento, é fechar os seus olhos, né? Se colocar em oração diante do Senhor. Nós vamos orar pedindo que Deus fale conosco através da sua palavra, amém? Pai bondoso, Pai de misericórdia, nós te agradecemos por esse momento que nós estamos aqui neste culto, Senhor, para, diante do Senhor, assentarmos-nos aos seus pés e ouvirmos a sua palavra. Nós queremos ser ministrados, Senhor. Nós queremos que esta palavra, Senhor, fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Nós queremos, Pai, que a palavra do Senhor venha de encontro, Senhor, ao nosso coração, para, Senhor, estar operando aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. E nós sabemos que o Senhor opera através da tua palavra, através do poder do Senhor, que se manifesta através da revelação da tua palavra. Então, Senhor, nos dá ouvidos para ouvir. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido você, querido irmão, querida irmã, a abrir conosco a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 43, nós vamos ler o versículo de número 2. Ezequiel 43, nós vamos ler o versículo de número 2. Neste dia nós vamos estar falando sobre a voz do Senhor. Amém? A voz do Senhor. Então, vamos ler as Escrituras. Ezequiel 43, versículo de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim: E eis que, do caminho do Oriente, vinha a glória do Senhor de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Amém? Esta é a visão de Ezequiel, quando Ezequiel teve a visão da glória do Senhor enchendo o templo. E aqui Ezequiel diz, então, que ele viu a glória de Deus resplandecendo, mas que a voz do Senhor era como o ruído de muitas águas. Amém? Eu convido você a ir também. Agora nós vamos ler um texto lá do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 15. Quando o apóstolo João está tendo uma visão de Jesus, ele está vendo Cristo glorificado. Amém? Ele está vendo Jesus glorificado. E ali no versículo de número 15, vamos começar, na verdade, no versículo de número 13, para nós vermos toda a visão. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, brilhantes, e cingindo à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça, os cabelos eram brancos como alva lã, como neve, seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, nós vemos que a palavra do Senhor vai declarar para nós que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Então, imagine aí, não apenas um mar. Quando você está num mar, quando você está num rio, tem muitas águas ali, não é verdade? Mas você não ouve nenhum som. A Bíblia está se referindo aqui a uma queda d'água, a uma cachoeira muito forte, né? E nós que somos aqui do Paraná, a gente já vem imediatamente na nossa cabeça ali as quedas, né? Que nós temos hoje ainda, as cataratas em Foz do Iguaçu. E quando está bem cheio de água, então aquele volume todo de água faz aquela queda d'água e você ouve todo aquele barulho. Amém? Sabe, queridos, isso tem um significado muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque nós sabemos que nesses dias conturbados que nós estamos vivendo, e conturbados por várias razões,
nós começamos a sofrer a influência da nossa atmosfera. Como que é isso, irmã? Deixa eu tentar explicar para você. Nós recebemos influência espiritual, irmãos, daquilo que está acontecendo na atmosfera do lugar onde nós vivemos. Então, nós não podemos ignorar o que está acontecendo no mundo, essa grande pandemia, né? E toda a influência espiritual que isto traz. Nós não podemos ignorar, queridos irmãos e irmãs, que nós somos brasileiros. E toda essa crise política, essa convulsão política, né, social, que nós estamos enfrentando nesse ano no Brasil. Queridos irmãos e irmãs, nós habitamos, moramos, temos a nossa residência na cidade de Umuarama. E nós temos vivido crise nessa cidade também. Crise política, crise na saúde. Nós tivemos o nosso prefeito afastado, estamos agora sendo regidos pelo vice-prefeito. Então, assim, toda a condição espiritual, toda essa condição na atmosfera, irmãos, ela traz, irmãos e irmãs, traz uma agitação para as nossas vidas. Quer você queira ou não, quer você concorde ou não, quer você goste ou não, nós sempre acabamos recebendo influência da nossa atmosfera, tá? Sons, influência, né, espiritual na nossa atmosfera. Queridos, e a palavra de Deus vai falar sobre isso. Tá? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, nós vamos ler isso aqui no versículo de número 10. 1 aos Coríntios 14, versículo de número 10, diz assim: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitos tipos de vozes no mundo. Mas, irmãos, eles não são sem sentido. Então, eu até anotei aqui alguns tipos de vozes que nós temos ouvido nesses dias. Existe a voz, irmão, da tentação, ou do tentador, né? A voz da maioria, a voz da dúvida, a voz da ganância, a voz do desânimo, a voz do medo, a voz do comodismo. Irmãos, e assim vai. Muitas, muitas, muitas vozes. A voz da incredulidade, que tem sido uma voz muito grande nesses dias de pandemia. Queridos, são influências espirituais, são influências que nós acabamos recebendo. E a palavra do Senhor diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Irmãos, toda essa influência, todas essas vozes, elas vêm para tentar trazer desequilíbrio para a nossa vida. E nenhuma delas vem sem sentido. Mas existe a voz do Senhor, que a palavra de Deus descreve tanto no Antigo Testamento, como nós vimos, e há mais textos no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. A palavra do Senhor descreve a voz do Senhor com essa característica, como a voz de muitas águas. Mas o que nós precisamos entender é que para nós ouvirmos essa voz nessa altura, neste volume que Deus quer que eu e você estejamos ouvindo, nós não podemos estar longe da fonte da água. Nós temos que estar perto, não é verdade? Imagine você chegando lá em Foz do Iguaçu, ou chegando perto de alguma outra cachoeira que você conhece, que também é bem volumosa. Você já vai ouvindo aquele barulhão? Não. É um som natural, né? Não é um som que nem esse do meu microfone aqui, que é captado eletronicamente, amplificado, e aí, se eu colocar um volume muito grande, até na distância as pessoas, né? Não é assim. Quando eu estou lá
que eu estaciono meu carro lá no começo, lá do Parque Nacional do Iguaçu, eu ainda não estou ouvindo esse som. Mas a partir do momento que eu começo a descer aquelas passarelas, que eu começo a me embrenhar naquela matinha, que eu começo a me embrenhar lá, por aquele local, e que eu chego lá perto, irmãos, lá o volume é alto. E se eu tivesse a possibilidade de chegar bem pertinho, lá no centro, lá debaixo daquela cachoeira, o fenômeno que acontece é o seguinte: alguém pode estar gritando do meu lado. É como se essa pessoa, eu não ouço, é como se essa pessoa estivesse fazendo mímica. É como se essa pessoa estivesse fazendo mímica, tentando falar sem emitir som nenhum. Por quê? Porque o som é tão alto da cachoeira que você não escuta mais nada, você só escuta aquele som. Queridos, e isso traz para mim e para você uma mensagem nesses dias. Que nós precisamos estar tão perto do nosso Deus, tão perto, tão perto, tão perto, de que essas outras vozes vão começar a perder a sua altura. De que o que vai prevalecer, irmãos e irmãs, na nossa vida, vai ser a voz do Senhor. Amém? A voz do Senhor é que tem que prevalecer na nossa vida. É a voz da palavra de Deus que tem que prevalecer. Só que se nós, irmãos, estamos assim a uma certa distância, nós ainda estamos com o nosso coração ocupado. Nós ainda estamos com o nosso ouvido, irmãos, tão ocupado. E ouvindo tudo quanto é tipo de influência, tudo quanto é tipo de vozes, como diz 1 Coríntios 14:10, que há no mundo. E nenhuma dessas vozes são sem sentido. E você vai enchendo teus ouvidos, e vai enchendo teu coração, e vai enchendo teus ouvidos. Então, a palavra do Senhor precisa prevalecer. Sabia disso? Há um texto na palavra de Deus que nos mostra isso assim, muito claramente, que está aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 20. Aqui, quando Paulo está em Éfeso, né? Paulo estava lá em Éfeso, pregando a palavra de Deus, né? E, irmãos, aquele povo foi recebendo a palavra do Senhor. E eles foram, queridos, simplesmente chegando tão perto, tão perto, tão perto dessa comunhão com Deus, com tanta sede que você sabe o que eles fizeram? Vamos ver no versículo 18, antes de ler o 19. Né? Antes de ler o 19 e o 20. Então, Atos 19, 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, irmãos, porque eles eram envolvidos com magia, com feitiçaria, com um monte de coisas. E eles começaram a ouvir tão de perto aquela palavra entrou no coração deles. E quando a palavra, irmãos, entra no seu coração, quando você se deixa realmente ouvir, você permite-se ouvir a voz de Deus e você vai chegando perto e vai se aproximando. E você vai ouvindo o som da voz de Deus e vai ouvindo Deus falando com você. Qual que é a reação? A reação é a transformação de vida. Muitos dos que creram vieram confessando, irmãos, e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Irmãos, eles amaram mais aquilo que Deus tinha, a salvação eterna, a santificação, a vida abundante, do que a tradição religiosa que eles aprenderam, do que a idolatria que eles aprenderam e do que o dinheiro que eles haviam investido naquilo tudo. E vocês sabem que dinheiro geralmente é um outro Deus. Irmãos, eles deixaram a palavra de Deus.
limpar, eles ouviram a voz de Deus. E aí, versículo 20, que é onde eu queria chegar. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém? Irmãos, então como é que a palavra de Deus vai prevalecer? Como é que o som da voz de Deus vai prevalecer? Talvez essa é a grande pergunta desta pregação. Como eu posso estar tão próximo de Deus que o som da voz dele vai prevalecer sobre os demais sons, né? Os demais sons, porque nós vemos. Estou dizendo para os irmãos desde o começo, a nossa atmosfera, irmãos, o lugar onde nós moramos, tudo que está acontecendo ao nosso redor, são vozes. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos nos achegar ao Senhor através da sua palavra. Amém? E aqui há uns passos. O primeiro desses passos é você aprender sobre Deus. É você aprender sobre a palavra de Deus. Amém? Você precisa aprender. Porque quando você nasce de novo, você não tem muito conhecimento das Escrituras, não é verdade? Você não tem muito entendimento das Escrituras. Então, quando você vem para os caminhos do Senhor, você precisa se dedicar a ter entendimento da palavra de Deus. Você vai conhecer a Deus através da palavra. Você vai saber como Deus pensa. Você vai saber como Deus é. Você vai saber o que Deus espera de você através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Só que não é só neste entendimento que você deve parar. Amém? Você não pode parar só no entendimento. Porque, principalmente nós, dessa sociedade ocidental, nós ficamos assim muito satisfeitos em conhecer as coisas, em saber, em entender as coisas. Ah, eu sei isso. Aí alguém vem falar alguma... Não, eu também sei da palavra. Aí tal coisa... Não, eu sei. Né? Essa geralmente é a resposta que a gente ouve. Eu sei. Mas, queridos, você tem que conhecer a Deus em intimidade. Porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas sentam num culto para ouvir, como você está hoje, ouvindo sobre a palavra de Deus. Você pega muitas vezes uma Bíblia para ler a palavra de Deus, mas às vezes você não está dando o próximo passo, que é muito importante, que é você ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus. Irmão, é isto que muda a sua vida, é isso que vai fazer você ter a mesma atitude dos irmãos de Éfeso, que está descrito lá em Atos 19. Eles foram ouvindo, eles começaram a entender que aquela idolatria a Diana estava errado, que aquelas artes mágicas não estavam certas. E eles começaram a ouvir, e a ouvir, e a ouvir, e a ouvir. Queridos, a ponto de que eles começaram a ouvir o próprio Deus falando com eles. E quando você ouve o próprio Deus falando com você, o som da voz de Deus é este som, como o das muitas águas. E você, aí você abandona. Abandona a opinião do outro, o que o outro pensa, o que o outro diz, o que o outro fala, o que a família que não concorda com a palavra de Deus fala, o isso, aquilo outro. O inimigo já não consegue dominar a sua mente, já não consegue colocar dúvida, já não consegue colocar incredulidade, já não consegue fazer você ser guiado pela sua própria mente. Por quê? Porque você está totalmente dominado pelo som da voz do Senhor. Você, enfim, não só aprendeu sobre Deus,
Você agora ouve o Senhor. Você está tendo intimidade com Ele. Você está tendo comunhão com Ele. Você ouve o seu Pai Celestial falar com você. E isto faz toda a diferença na sua vida. Isso te leva a praticar a palavra de Deus, a confessar, a abandonar, a ser transformado. Irmãos, essa é uma das características de quem ouve a voz de Deus. Ele passa a ser guiado por Deus. Ele passa a receber esse forte impacto para obedecer a Deus na sua vida. Amém? Então, querido, querida, nós precisamos, em nome de Jesus, desenvolver este tipo de nível de intimidade com o nosso Senhor. Amém? E eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 17. Essa minha versão é a Almeida, Revista Atualizada, que vai dizer assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Eu vou ler para você também na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vou ler para você também a versão corrigida fiel. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a tua atenção aqui a uma coisa. Uma das coisas que a palavra de Deus precisa gerar em você, e você vai ter essa percepção. Se você ouve pregações, ouve leitura da palavra, lê muita palavra, mas fé não é gerada em você, então você precisa entender uma coisa. Talvez você não está ouvindo a voz de Deus através da palavra, você está ouvindo só palavras. Só palavras. A Bíblia vira para você um livro. Quem prega a palavra de Deus para você vira alguém que fala sobre uma coisa normal. Você não está ouvindo o som da voz de Deus. Irmãos, porque quando você ouve o som da voz do Senhor, algo que pode ser gerado no seu coração é a fé. Porque, queridos, a fé, note aquilo que os versículos dizem aqui. Ele não vem de ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Sabe o que esse pela ou esse dá significa? Não significa como muitos pensam que se eu ouvir bastante a palavra de Deus, eu vou crescer bastante em fé. Porque eu poderia colocar 24 horas nos meus ouvidos, leitura da Bíblia, então eu teria daí uma grande fé. E não é isso que acontece, não é verdade? Se eu ficar ouvindo o dia inteiro pregações, ou se eu ficar ouvindo o dia inteiro a Bíblia lida, no final de um mês eu sou um gigante na fé? Não. Não é assim que acontece. Queridos, a fé vem pelo ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus. A fé vem por você ouvir Deus. E mais um detalhe, ouvir Deus pela palavra. Eu vou repetir. A fé vem por ouvir Deus. E ouvir Deus através da sua palavra. Irmãos, amém? Através da sua palavra. Então, querido irmão, querida irmã, quando você realmente ouve Deus através da sua palavra, você tem essa oportunidade de crescer na fé.
Irmãos, porque quando você ouve Deus, quando Deus está falando com você, o impacto, a atração que você sente por Deus, a Deus, que o seu espírito, que sua alma sentem, é realmente muito forte. Nós nos sentimos impactados. Irmãos, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e quando Ele fala, e você ouve aquela sua voz maravilhosa, amorosa, poderosa. A voz de Deus é poderosa. A palavra do Senhor diz no Salmo que a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Pelo poder da sua palavra, pelo som da sua voz, Deus criou tudo que existe, amado. A voz de Deus é poderosa. Então, quando você ouve o som da voz de Deus através da palavra, isso gera vida, isso gera alegria, isso gera transformação. Amém? Foi o que aconteceu com os irmãos de Éfeso. Foram transformados. Agora, irmãos, irmãs, às vezes nós endurecemos, mesmo ouvindo a voz de Deus. Então, tem alguns que não estão nem ouvindo. Por quê? Porque teu coração está ocupado. Teu ouvido está ocupado. Como é que você pode? Pensa aí. Se você está ali ouvindo uma música, teu filho falando com você e, ao mesmo tempo, se atendendo no telefone. Cabe mais uma terceira, quarta pessoa falando alguma coisa ali para você prestar atenção? Não cabe. Né? Você está ocupado. Então, é por isso que, para nós ouvirmos o som da voz do Senhor, Jesus já nos ensinou. Entra no seu quarto e fecha a sua porta. Querido, nós podemos orar em todo o tempo? Nós temos que orar em todo o tempo. A palavra vai nos ensinar. Só que essa prática, ela não substitui a prática de você estar em solitude, em quietude, diante de Deus, sozinho, entrar num cômodo, fechar a porta, deixar o mundo inteiro para fora e estar prestando atenção só na voz de Deus. Aí você vai ouvir. Porque se você tiver com o seu ouvido ocupado, com o seu coração ocupado, irmão, você não ouve. E quando você fecha a sua porta, você também tem que desligar o seu coração. Porque quantas vezes você está ali com a tua Bíblia, você está ali com a palavra de Deus, e algo quer te puxar para fora daquele momento, não é verdade? Muitos já tiveram essa experiência de você estar orando, de repente tua cabeça voa para um problema, para uma coisa assim. Então, queridos, nós temos que levar a nossa vida em disciplina, nossa alma, nossos pensamentos, como diz a palavra do Senhor, cativos em obediência ao Senhor Jesus Cristo. E nos aquietarmos na presença dEle para ouvirmos a sua voz. Amém? É assim que nós vamos parar para ouvir. Agora, querido, deixa eu te falar. Mesmo ouvindo a voz do Senhor, porque esse é um passo, um segundo passo. Então, no primeiro momento, nós vamos conhecendo, entendendo da palavra, entendendo sobre Deus. E nós começamos daí nos aprofundar, ouvirmos realmente a voz do Senhor. E eu insisto nisso, irmão, depois que você aprender a ouvir a voz de Deus, você não quer mais ouvir homens. Não que você não vai mais ouvir pregações, esse tipo de coisa, mas você não vai ficar correndo atrás dos irmãos para orar por você, para te, sabe, ora por mim que eu preciso. Não, você sabe entrar no seu quarto, irmão, e você ouve Deus. Isso é lá para os novinhos na fé. Quem já tem mais tempo, tem que ouvir Deus. Porque ali Deus vai falar, ali Deus vai resolver a situação, Deus vai ministrar sobre você. Amém? Agora, para você que já ouve a voz do Senhor, tem mais um alerta. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus, amados, como Jonas ouviu, e fazemos o quê? Desobedecemos. Às vezes, irmãos, nós ouvimos a voz de Deus como Adão ouviu. Adão, onde você está? Eu estou aqui, de trás do arbusto aqui. Estou aqui de trás da árvore. Fazendo o que aí, Adão? Porque não. Então, irmãos, muitas vezes, quando nós ouvimos a voz do Senhor e a palavra do Senhor diz, Adão declara ali, eu ouvi a sua voz e me escondi. Porque, porque sabia que tinha feito coisa errada. Irmãos, quando nós
fazemos algo, somos confrontados pela voz de Deus, nós precisamos com toda humildade, nós precisamos correr para o braço do nosso Pai. Amém? Sempre que você errou, lembre que Deus é aquele Pai, o Pai amoroso, descrito na parábola do filho pródigo. O Senhor está com os braços abertos. Ah, mas eu vou ter que reconhecer que eu errei. Vai ter sim. Mas às vezes vai ter uma consequência, irmã, para eu colher. Irmã, às vezes vai ter sim. Irmã, mas, eu vou ter que aparecer na presença de Deus todo arrebentado. Irmã. Só que ali você vai encontrar restauração. Ali você vai encontrar, irmão, conserto, como o próprio Adão encontrou. Aquela promessa tremenda, da semente da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça de Satanás. Amém? Ali o Senhor já começou a aprontar para Adão um caminho redentivo. Irmãos e irmãs, nós não podemos fazer como Jonas, nós não podemos fazer como Adão, ouvir a voz de Deus e nos escondermos. Nós temos que ter como exemplo para nós nessa pregação aqui, eu destaco Atos capítulo 19, e os irmãos de Éfeso, que simplesmente começaram a confessar e denunciar as suas próprias práticas, irmãos, eles mesmos. Não foram os apóstolos que, não. Eles, ao ouvirem a palavra do Senhor, irmãos, ao ouvirem, eles se deixaram limpar, eles se permitiram, eles confessaram, eles denunciaram, eles queimaram, eles tiraram da vida deles aquilo que estava errado. E a palavra do Senhor prevalecia. Amém? O som da voz do Senhor, eles se colocaram no lugar onde o som da voz do Senhor era como o som de muitas águas. E, querido, eu quero orar por você nesse momento, que tem estado com a sua vida bem abalada, que tem estado com as suas emoções abaladas, que tem estado, quem sabe, espiritualmente abalado. Não é ouvindo A, B, C, D que você vai se conectar com Deus. É se colocando nesse lugar de intimidade. É fazendo sossegar seu coração na presença do Senhor. É tomando a palavra e é orando e rogando: Deus, fala comigo, eu quero ouvir o som da tua voz através da sua palavra. Ah, irmãos, isso é que nos transforma. Assim a palavra de Deus vai prevalecer na sua vida. Então, você que deseja, aonde você está aí, eu quero fazer essa oração por você. Quero fazer essa oração pela igreja do Senhor. Quero fazer essa oração por todos nós. Amém? Que nós sejamos uma igreja de pessoas que sabem ouvir a voz do Senhor, que ouvem a voz do Senhor como o som das muitas águas, nesta intensidade, a ponto de que nada pode nos abalar, a ponto de que nada pode nos desestabilizar, a ponto de que nada pode nos tirar do eixo, do foco que a palavra do Senhor aponta para as nossas vidas. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós fazemos diante do Senhor este clamor. Nós te agradecemos em primeiro lugar pela tua palavra, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Nós devemos guardá-la no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E, Pai, nós queremos ouvir a tua voz através da sua palavra. Para, Senhor amado, que a nossa fé cresça, para que a nossa vida seja limpa, seja transformada, seja, Senhor amado, ó Deus, modificada. Essa é a nossa oração. Este é o nosso clamor, Senhor, em nome de Jesus. Então, Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti. Esteja, Senhor, alcançando essas vidas. Esteja alcançando cada um de nós. Senhor, fazendo-nos desacelerar, fazendo-nos nos aquietar. Fazendo, Senhor amado, com que cada um tome a decisão, a escolha de estar com o Senhor, de estar com a Tua palavra. De se sossegar, de entrar no seu quarto e fechar a sua porta, Senhor.
ó Deus, de te buscar em intensidade. Senhor, e nós oramos e intercedemos neste momento, para que ao ouvirmos a sua voz, não tenhamos o coração de Jonas, não tenhamos o coração de Adão, Senhor, que desejou fugir da presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não queremos nos esconder. Nós queremos confiar que Tu és o Pai de amor, que Tu és o Pai de graça, que aquilo que o Senhor tem para nós é o melhor. Que, Senhor amado, o Senhor tem a solução quando nós erramos, o Senhor tem a solução quando nós erramos o alvo através do pecado. Senhor, nós confiamos no Teu amor, na Tua misericórdia, na Tua bondade, na Tua fidelidade. Oh, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai de amor. Então, Senhor, venha, Pai, e nos conduza a este lugar próximo do Senhor, onde vamos ouvir a Tua voz e sermos transformados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querida, eu gostaria de fazer mais uma oração por você agora. Nós vamos orar pelas suas necessidades, amém? Você que tem alguém enfermo em casa ou que está enfermo, né? Você que está passando por um problema familiar, você que está passando por uma luta, você que está passando por uma dificuldade, coloque essa causa agora diante do Senhor. Nós vamos clamar, amém? E clame agora com fé e receba pela fé no nome de Jesus a vitória do Senhor sobre sua vida. Pai, no nome de Jesus eu coloco diante do Senhor a vida desses irmãos e irmãs. Pai, que estão passando por momentos de dificuldades. Alguns estão passando por tribulações na sua alma, tribulações espirituais na sua família. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, nós decretamos vitória da parte do Senhor. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus que o Senhor abra os olhos espirituais desse irmão, dessa irmã. Pai amado, de que forma ele deve orar, de que forma ela deve orar, de que forma, Senhor, essa pessoa deve se posicionar em meio a essa tribulação, em meio a esse conflito familiar, em meio, Senhor, a esta luta, de forma que esta pessoa agrade ao Senhor. Pai, porque quando o nosso coração agrada o Senhor, diz a Tua palavra, o Senhor faz até com que os nossos inimigos tenham paz conosco. Pai, a Tua palavra também declara, Senhor amado, ó Deus, que a resposta branda desvia o furor. Pai, então, em nome de Jesus, vai dando sabedoria, vai enchendo da sabedoria da Tua palavra. Pai, estamos citando a Tua palavra. Então, vai dando a sabedoria da Tua palavra para esta pessoa, Senhor, que está vivendo este momento de crise. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos agora diante do Senhor também os enfermos da Tua casa. E em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, esteja curando, esteja libertando essas vidas, esteja operando, Senhor, nestes corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós clamamos por aqueles, meu Deus, que têm passado, ó Deus, uma angústia na alma muito grande. Irmãos, o Senhor me mostra agora pessoas com uma angústia na alma, angústia na sua alma muito grande. E o Senhor diz que você precisa examinar seu coração, porque você precisa perdoar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora, Senhor, fala com este coração, fala com esta vida, com este irmão, com esta irmã. Pai, em nome de Jesus, começa a mostrar, começa a sondar o seu coração e começa a mostrar, Senhor, aonde esta vida, Senhor, está presa numa falta de perdão, algo difícil que lhe aconteceu, algo que lhe magoou, algo que lhe prejudicou. Senhor amado, algo, Senhor amado, ali que trouxe, Senhor, uma dificuldade, uma tristeza. Pai, esta pessoa não perdoou. Pai, em nome de Jesus, que ele receba e ela receba agora poder do alto, capacitação do alto para liberar este perdão, Senhor, para que novamente possa, Senhor amado, voltar a paz do Senhor, a alegria do Senhor, e esta aflição, esse tormento, essa tristeza, esta angústia, saia desse coração, em nome de Jesus. Irmão, irmã, se firme no perdão. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós também oramos
por aqueles que estão necessitando da abertura de portas de emprego, Senhor, que estão precisando da prosperidade física, a prosperidade, Senhor, patrimonial. Meu Deus, abre a porta do céu sobre esta vida, Senhor, trabalha nas circunstâncias da vida desta pessoa, Senhor, encaminha ela para aquilo que é o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Nós os abençoamos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, irmãs, nós chegamos ao final desse culto e dizemos que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida de forma multiplicada e que você esteja buscando e procurando ouvir a voz do Senhor, porque ela vai fazer toda a transformação, toda a limpeza, toda a restauração que você precisa na sua vida, em nome de Jesus. Amém.